RCP Notícias. Em Cabo Verde, o relógio já marca 13 horas. Estamos iniciando o Jornal da Tarde da RCV para esta quarta-feira e abrimos com os principais títulos. Muito boa tarde. O Governo considera que a dengue está em fase descendente, anuncia reforço de ações para a eliminação dos focos de mosquitos para travar a doença no país. O Ministro da Educação anuncia reforço do orçamento do próximo ano, em torno de 12% em relação a este ano. Na véspera do arranque da campanha eleitoral para as autárquicas, a UCI denuncia tratamento desigual das candidaturas em algumas estruturas em relação às candidaturas do Partido do Poder. A NATO está preocupada com o reforço das alianças entre a Rússia, a China, a Coreia do Norte e o Irão. Desenvolvimento destas e outras notícias para acompanhar neste jornal, numa edição e apresentação do jornalista Anatólio Lima. Boa tarde. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. O Governo anuncia reforço das ações para a eliminação dos focos de mosquitos, de forma a travar a dengue no país, que, neste momento, encontra-se na fase descendente, afirma o chefe do Governo, que apela à colaboração de todos na luta. A Dina Almeida tem os pormenores. Apesar da fase descendente do surto, a dengue continua a ser um desafio para Cabo Verde, mas o governo está a intensificar os esforços para controlar a epidemia. Destaca o primeiro-ministro, que anuncia um conjunto de medidas de reforço de combate ao mosquito transmissor. Vamos reforçar as ações de eliminação de focos de viveiros de mosquitos, com reforço de campanhas de pulverização, quer dentro das casas, quer fora das casas. Campanhas de limpeza, fecho e demolição de pardieiros, recolha de pneus abandonados e reforço da comunicação de risco, com particular incidência na cidade da Praia, onde nós temos a maior parte dos casos. Estamos na fase descendente da dengue. Esta é uma boa notícia, mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade para todos. Responsabilidade acrescida para podermos juntos intensificar o combate, visando tornar mais difícil a vida do mosquito transmissor e eliminá-lo do nosso meio. O chefe de governo reforçou durante a sua declaração ao país a importância do comportamento individual e de cuidados preventivos e permanentes no seio da comunidade. A todos os cabo-verdianos gostaria de relembrar que foi com atitude de determinação e de participação que vencemos a Covid-19 e vamos vencer a dengue. O combate não acaba até vencermos a dengue. A prevenção individual e coletiva e institucional, repito mais uma vez, deve ser diária. Isto tem que entrar na nossa rotina de vida diária. E é que é difícil fazer. E não pode prevenir isso, que é garantir dentro de casa, nunca dá chance para o mosquito reproduzir e para bem picar. Fora de casa, é preciso fazer a mesma atenção. E aí a responsabilidade é partilhada. Tem que ter cidades limpas e limpeza de cidade é trabalho diário, de dia a dia. O bom nível de salubridade para a proteção da nossa saúde. É coisa que está no nosso alcance e deixa que a porta do hospital seja o último recurso. Sobre a continuidade ou não do estado de contingência decretado pelo governo, avança que o gabinete de crise vai fazer uma avaliação nos próximos dias. Quanto ao primeiro lote de vacinas contra a dengue, o chefe de governo explica. Estamos em fase de operacionalizar, aliás, a chegada das vacinas. Aqui em Cabo Verde há uma oferta por parte do Brasil, a 50 mil doses, e podemos estar em condições de começar a fazer a vacinação. Mas eu quero deixar aqui uma mensagem que é importante. A vacina vai ajudar na redução dos efeitos que a dengue pode provocar nas pessoas. A melhor prevenção ainda é evitar sermos picados. Entrando a vacina, não podemos baixar as armas. Após a declaração ao país, o chefe de governo e a sua comitiva visitaram o bairro de Cobom, onde acontece uma campanha massiva de pulverização de combate ao mosquito transmissor da dengue. Curva da dengue descendente na perspectiva do governo, que anuncia o reforço de medidas para o combate à proliferação dos mosquitos. O Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, destaca a importância da eficiência e da independência dos tribunais como pilares fundamentais do Estado de Direito Democrático. Isto na abertura da 12ª Conferência do Fórum dos Supremos Tribunais de Justiça da CPLP. José Maria Neves também enfatizou a necessidade de reformas no sistema de justiça, particularmente para combater a morosidade dos tribunais, um problema que afeta a confiança da sociedade na imparcialidade e eficácia das decisões judiciais. Edné Barros tem os pormenores.
Em sua intervenção, o Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, alertou sobre a crise política global e a importância da justiça como pilar da democracia. Ressaltou a relevância de fortalecer as instituições judiciárias, especialmente em tempos de transição política e social. Nesses tempos caóticos e polarizados de transição, é essencial que sejam criadas condições para reformas inteligentes e atuais, reformar radicalmente o sistema de governança global e a arquitetura financeira internacional e criar novos termos de intercâmbio no relacionamento entre os continentes e países. É essencial continuarmos a trabalhar para garantir os direitos fundamentais, expandir os direitos económicos, sociais e culturais e abrir caminhos para mais igualdade de rendimento e de riquezas. Nunca como hoje precisamos tanto de tribunais fortes e independentes, capazes de dirimir os conflitos existentes na sociedade. Na verdade, os cidadãos e as sociedades queixam-se da morosidade da justiça e, em alguns casos, das dificuldades de acesso. O presidente do Supremo Tribunal da Justiça de Cabo Verde, Benfeito Moço Ramos, também partilha a ideia da necessidade urgente de reformas no sistema judiciário diante da crescente demanda por acesso à justiça e dos desafios que isso impõe ao Poder Judicial. O Poder Judicial nunca foi tão escrutinado e criticado, exigindo-se respostas eficazes para os complexos e diversificados conflitos que vão emergindo. As respostas aos anseios das nossas sociedades exigem, de certo, soluções eficientes, não só ao nível das reformas legislativas, mas, sobretudo, ao nível da alocação de recursos humanos e financeiros indispensáveis à prossecução de tal fim e, não menos importante, uma grande mudança ao nível da cultura judiciária. O secretário executivo da CPLP, Zacarias Costa, sublinha a importância da eficiência dos sistemas judiciais para a construção de sociedades mais inclusivas e harmoniosas, onde todos os cidadãos tenham acesso a um tratamento justo e equitativo perante a lei. A 12ª Conferência do Fórum dos Supremos Tribunais de Justiça, a decorrer na Praia, reúne magistrados e juristas de países da CPLP para discutirem questões relativas à administração da justiça e ao fortalecimento do Estado de Direito. O Presidente da República destacar então a importância da eficiência e da independência dos tribunais e também a defender a necessidade de reformas do sistema da justiça. E o Ministério da Educação conta com um bolo orçamental de 14,4 bilhões de contos para o próximo ano, um aumento de cerca de 12% em relação ao orçamento deste ano. Valor que, segundo o Ministro da Educação, é suficiente para as grandes necessidades do setor. Amadeu Cruz reconhece, no entanto, a necessidade de se continuar a melhorar a dotação orçamental no sentido de se aproximar do objetivo de ter mais de 15% do Orçamento de Estado alocado à educação. A garantia foi dada hoje por Amadeu Cruz, da 5ª Comissão Especializada do Parlamento, no âmbito da discussão na especialidade da proposta de Orçamento de Estado para o próximo ano. O António dos Reis acompanhou e tem os pormenores. A verba alocada para o setor da educação no Orçamento de Estado de 2025 representa 4% do Produto Interno Bruto Nacional e um acréscimo orçamental de quase 12% em relação ao orçamento do ano passado. 13% do orçamento do Estado para o próximo ano é canalizado ao setor da educação. Amadeu Cruz assegurou aos deputados da Comissão Especializada de Educação, Cultura, Saúde, Juventude e Desporto e Questões Sociais que o valor reservado à educação é suficiente para responder aos desafios do setor, nomeadamente para acomodar o impacto orçamental do planos de cargos, funções e remunerações dos professores, caso venha a ser aprovado no Parlamento. Assim como continuaremos com as verbas para reabilitação de escolas nos diversos concelhos. Aqui o foco principal é a construção do novo liceu em Santa Cruz e do novo complexo educativo de Xanda Marinha em São Vicente e a continuação da manutenção das escolas, aqui uma incidência particular nos mosteiros Ribeira Brava e São Nicolau. Temos a dotação suficiente para continuarmos a produzir os manuais escolares até o 12º ano. Este ano, ainda em 2024, teremos a versão digital dos manuais do 10º ano
E no início de 2025 teremos os manuais em papel de 10º ano e no final de 2025 de 11º ano e no final de 2026 os manuais de 12º ano. Ou seja, estamos concentrados na execução do programa do Governo, executamos já a generalidade daquilo que está no programa do Governo no setor da educação. Faltando apenas criar o barómetro para se ter o ranking das escolas e das universidades, processo que, segundo Amadeu Cruz, foi iniciado esta semana. Em relação ao PCFR dos professores, o ministro da Educação revela que há uma sondagem que indica que 70% dos professores concordam com a nova tabela remuneratória da classe docente. Amadeu Cruz reafirma que o Ministério já eliminou todas as pendências dos professores e avisa que, doravante, a intenção é anualmente regularizar as situações de gestão corrente no sentido de evitar a acumulação de pendências. As listas da redução de tempo letivo para os professores do regime da pluridocência têm que ser atualizadas e publicadas anualmente no início do ano letivo. Se publicarmos, não haverá acumulação de pendência. Que o Ministério da Educação, agora e no futuro, tome as iniciativas de regularizar circunstancialmente, todos os anos, estas situações de gestão corrente que decorre da lei. Igualmente, é necessário reclassificar os professores. Se um professor obtém o grau de licenciatura, pede a reclassificação, tem que ser reclassificado de imediato. Se for reclassificado de imediato, o impacto é muito marginal no contexto do orçamento do Ministério. Se deixarmos acumular militar para reclassificar, temos um impacto de 500 mil contos. Então é preciso fazer isto regularmente. Ainda perante os deputados da 5ª Comissão Especializada do Parlamento, o ministro da Educação reafirmou a intenção do governo de institucionalizar a Faculdade das Ciências Médicas e da Saúde. E o orçamento do Ministério da Educação para o próximo ano é de 12,4 bilhões de contos e não 14,4 bilhões de contos, como erradamente eu disse. Portanto, 12,4 bilhões de contos, um aumento na ordem dos 12% em relação ao orçamento de 2024, de acordo com o ministro Amadeu Cruz. E hoje é o segundo e último dia da greve dos trabalhadores da Fundação Cabo-Verdiana de Ação Social e Escolar, a FICAS. O presidente do sindicato que representa os trabalhadores faz um balanço positivo no que toca à adesão a esta forma de luta. O sindicato conta com a abertura do Conselho Diretivo da FICAS para conhecer o documento enviado ao Ministério da Educação, já que este último é totalmente diferente do negociado e acordado. Caso contrário, os trabalhadores estão dispostos a voltar à carga, conforme apurou a Joana Lopes. A greve de 2 dias, levado a cabo pelos trabalhadores da FICAS desde ontem, conta com uma adesão de 90% na Praia e no Mindelo, assegura o secretário permanente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, SINTAP. Fazemos um balanço positivo desta greve em termos de adesão, né, de pessoas, porque nós estamos aqui com mais de 90% dos trabalhadores portanto, aqui do gabinete, né, da administração da FICAS. Temos também os trabalhadores de São Vicente, na residencial Lionel Madeira. Praticamente todos os trabalhadores envolveram nesta greve. Consideramos que os trabalhadores estão bem representados aqui nesta greve. Vamos voltar a pedir o encontro de negociação com o Conselho Diretivo. Caso a situação não se mostrar possível de resolução brevemente, nós poderemos voltar à greve, que é a disponibilidade dos trabalhadores para isso. O dirigente sindical, Luís Fortes, não descarta a possibilidade de uma nova greve caso a administração da FICAS não estiver disposta a ir à mesa das negociações para consensualizar com os trabalhadores o documento final contendo todas as reclamações, conforme, aliás, foi anteriormente acordado entre as partes. Em termos de posteriores ações, nós estamos a contar com a abertura do Conselho Diretivo, porque ontem nós ouvimos as suas declarações em relação ao documento que nos enviaram. Este documento não tem nada a ver com aquilo que nós acordamos anteriormente. Nós agora queríamos saber qual documento que apresentou ao Ministério da Educação para dizer que este documento já está para aparecer, já está terminado. Está totalmente diferente. Temos essa abertura para voltar a sentar à mesa e eu penso que devem desconsiderar o documento que nos enviaram e para passar a considerar o documento que foi acordado com os trabalhadores. A alteração do PCCS para
PCFR, com garantias de um salário digno e justo, com lista de transição dos trabalhadores, entre eles alguns com mais de 20 anos de serviço, sem um único aumento salarial e melhoria nas condições de trabalho, constituem as principais reivindicações dos trabalhadores. O secretário permanente do Sintap, Luís Fortes, fala de uma desorganização total na Ficaz, nomeadamente em São Vicente, onde há um caso de um trabalhador que foi para casa com uma reforma miserável por terem dificuldades em saber aonde foram parar os descontos feitos ao longo dos anos de serviço. E o diretor do Centro de Emprego e Formação Profissional de Santa Catarina acredita que os novos profissionais capacitados do centro terão um grande impacto no mercado de trabalho na promoção do consumo de produtos naturais, evitando alimentos industrializados. Ângela Monteiro tem os pormenores. Cabo Verde e Santiago Norte, em particular, têm jovens com talentos capazes de impulsionar o setor da alimentação, transformando os produtos da terra com qualidade, de modo a promover mudanças de hábitos, acredita o novo diretor do Centro de Emprego e Formação Profissional de Santa Catarina, Arlindo Mendes Pereira. Transforma produtos que não tem ali na Cabo Verde e dá uma roupagem diferente para que pessoas comecem a consumir produtos ali. De nós transformar e deixar de consumir produtos, ou pelo menos diminui o consumo de produtos industrializados também de fora. Tem produtos ali controlados, sem produtos químicos, assim, já falaram ali, e com beleza, da vontade de gosto e experimenta. Então é aquilo que não crê e põe no mercado. E então acredito também que os jovens que se formam agora, isso também impacta de forma muito positiva no mercado de trabalho. A qualidade? A qualidade, o gosto, a beleza, como que se organiza esses produtos. Então é convidativo, é muito chamativo para comer e gosto, para pensar a ser uma coisa maravilhosa. Para mim, fiquei encantado com a capacidade que a minha licenciada produz e que ela também para não ter esse grau de competência de formadores, tentar trabalhar com os jovens para dinamizar esse tipo de setor. Disse ainda que, com as novas competências e habilidades, em breve vai nascer um grupo de mini-jovens empresários na região. Esse bem produz muito mais, mas a ideia é levar isso para o mercado, para a pessoa bata concha, bata de gosto e quizá, não pode ir ao longo de formação, mas tem algumas pequenas encomendas, algumas coisas que mesmo vai se valorizar cada vez mais, já se disso, mas com um futuro muito mais professor, muito mais rápido e com linhas de financiamento existe hoje, não acredito, mas jovem há pouco tempo, ainda tem um conjunto de mini jovens empresários ali nesse setor ali na Santiago Norte. Avançou na ocasião que, para além da turma de elaboração industrial de produtos alimentares, estão a decorrer várias ações de formação no Centro de Emprego e Formação Profissional de Santa Catarina. 13 turmas em funcionamento. No saco essa é de edição de 2023, desde edição de 2023 está com 3 turmas. Eu tenho algumas edições também de fundo, são mais 4 turmas, sendo 2 turmas de elaboração industrial, um ali na Santa Catarina e um na Santa Cruz. Capacitar jovens para um futuro melhor, capazes de enfrentar desafios pessoais e profissionais. Já temos 13 horas mais 18 minutos e 30 segundos, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde, na véspera do arranque da campanha eleitoral para as autárquicas do 1º de dezembro. A UCID denuncia tratamento desigual de candidaturas em algumas estruturas em relação às candidaturas do partido no poder, pondo em causa os princípios da neutralidade e da imparcialidade no processo eleitoral. São constrangimentos que ocorreram na primeira fase do processo autárquico, denunciados hoje pelos membros da UCID em conferência de imprensa na cidade do Mindelo. Conferência que leva o partido a seguir para o tribunal, tendo em conta aquilo que denuncia, conforme a Patrícia Martins. Aponta o presidente da UCID que, em situações iguais, instituições como tribunais e conservatórios de registro civil procedem de forma diferente. Facto que, diz João Santos Luís, evidencia a falta de sintonia entre instituições do Estado sediadas em todas as ilhas do país, mas também a necessidade de formação de capacitação no Código Eleitoral. O tratamento desigual das candidaturas da UCID em algumas estruturas em relação às candidaturas do partido no poder, pondo em causa os princípios da neutralidade
e de imparcialidade no processo eleitoral. A tendência do partido da situação na utilização de recursos públicos para condicionamento dos cidadãos, quando a verdadeira essência da disputa política deva ser feita com base em debate de ideias e não em aproveitamento de precariedades de pessoas economicamente vulneráveis e ataques de caráter a pessoas com o intuito de, a todo custo, conseguir a manutenção do poder. João Santos Luís exemplifica. Na Ilha do Sal, elementos da candidatura da UCID continuam sendo aliciadas e assediadas pelo partido no poder local. Em Porto Novo, a Câmara Municipal continua assediando elementos da candidatura da UCID com promessas de doação de terrenos públicos, portanto, configurando um crime e uma atitude de desespero total. No Fogo, em São Filipe, tal desespero foi ainda mais longe. Houve até documentação falsa emitida pela Câmara Municipal local, a pedido do mandatário do PSV, com invenção de dívidas do cabeça de lista da Assembleia Municipal da UCID. Fomos solicitar o DUC, Documento Único de Cobrança, para pagamento da dívida e não havia dívida, contribuindo desta forma para fragilizar a imagem do candidato à Assembleia Municipal da UCID. Ainda segundo o presidente da UCID, várias atitudes de mandatários de candidaturas contrárias, devidamente instruídas pelas suas candidaturas e pelos seus partidos, mostram que a democracia no país padece de males como revanchismo, represália, medo e vingança política, pelo que a UCID vai proceder à entrega de processos-crime nos tribunais. Face à gravidade da situação, em pelo menos 2 municípios, como São Filipe, Ilha do Fogo e Porto Novo, Ilha de Santo Antão, a UCID pondera entregar nos tribunais daquelas comarcas processos crimes cíveis, no primeiro caso, contra o mandatário do PAICV e a Câmara Municipal de São Filipe, por difamação, injúria e utilização de dados falsos e de forma abusiva e de dados pessoais de forma incorreta, com permissão da Câmara Municipal liderada por PICB. E no segundo caso, crime contra assédio aos cidadãos com promessas de doação de terrenos públicos pela Câmara Municipal de Porto Novo, liderada pelo MPD. Vamos entregar sim, eventualmente antes do dia 1 de dezembro. A UCID alerta e chama a atenção das instituições para que as situações denunciadas não continuem a fazer escola no processo eleitoral. E por falar em eleições, Nélia Bravo, delegado da Comissão Nacional de Eleições, confirma que o calendário eleitoral está a ser cumprido e criado todas as condições para que o ato eleitoral do dia 1º de dezembro decorra sem sobressaltos. Estão inscritos dos cadernos 4.618 eleitores, conforme apurou o João Batista Silva. A garantia foi dada pelo delegado da Comissão Nacional Eleitoral da Brava, Fernando Moraes, que frisou que, de acordo com o calendário eleitoral, os preparativos para o ato de 1 de dezembro próximo decorrem normalmente. Na Brava já não está, conforme o calendário eleitoral, já não está na preparativos, já não tem locais de mesa de voto, assembleias de voto definido, já enviaram para a CNE para ser divulgado, já não tem também membros da Assembleia de Voto já definiram. Nesse momento, no está a decorrer também uma pequena campanha de sensibilização à população para a questão do voto consciente e também pessoas para votar, porque na Brava, normalmente, até porque não tem sempre uma boa percentagem de pessoas que votam, mas preparativos está a todo direito, graças a Deus. Dentro do calendário, não está bem tudo na tempo ainda. Segundo o delegado da CNE, as assembleias de voto, assim como os membros, já se encontram definidos. Na Brava, como sempre, não tem 23 assembleias, 23 mesas, que aumenta no mês, só no tempo, na altura de Covid 2020, não tive 26, mas não continua outro mês para 23 sempre. Não tem, no momento, de 138 membros de mesa já colocados e notificados. E não tem 4.618 inscritos, um valor um bocadinho abaixo da última vez. Fernando Moraes apelou à participação dos cidadãos eleitores bravenses. Sim, não está à espera, até porque a CNE desta vez opta para fazer uma semana de sensibilização, que se decorre no momento na Turuília, na Brava, de no terreno, o carro de som, ativistas no terreno, está a fazer sensibilização, distribuindo folhetos, distribuindo autocolantes, palavras de incentivo a pessoas para votar.
todo lugar, não sabe, mas tem sempre essa dificuldade de pessoas votam, a abstenção tem estado muito grande. Mas acredito que com esse pequeno semana de sensibilização antes da eleição, também, claro, todo direito, uma pessoa está a ter mais a voto. De acordo com o programa, os 138 membros das Assembleias de Voto, a partir do próximo dia 18, estarão envolvidos numa ação de formação. Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde, 13 horas mais 25 minutos. A RTC vai ter ainda este ano o seu PCCS, mas também uma inevitável reestruturação com base no novo plano de negócios para a empresa. A garantia é do Secretário de Estado Adjunto para a Comunicação Social, que justifica o não aumento no Orçamento de Estado de 2025 do montante destinado aos principais pilares do setor público, com os grandes aumentos financeiros operados nos últimos anos e no orçamento deste ano 2024. O Cândido Fortes tem os detalhes. Apesar de se estar perante o maior orçamento de Estado de todos os tempos, avaliado em 97 milhões de contos, a evolução que os três pilares essenciais do setor tiveram nos últimos anos e em 2024, realça Lourenço Lopes, justifica a não evolução em 2025. E esse grande esforço em 2024 justifica, digamos que, essa não evolução em 2025. E a análise que nós fazemos é muito clara, é que há uma grande evolução ao longo dos anos no setor da comunicação social. Quando falamos no setor da comunicação social, falamos em três pilares. Primeiro pilar, a regulação. A autoridade reguladora para a comunicação social vai receber do Estado cerca de 87 mil contos para 2025, quando pensamos que em 2016 a Autoridade Reguladora para a Comunicação Social tinha um orçamento de cerca de 50 mil contos, estamos a falar em mais 37 mil contos em 8 anos. Esforço análogo e enfatiza o Secretário de Estado Adjunto para a Comunicação Social, verifica-se em relação à agência de notícias Infopress, para a qual o Governo já cumpriu com 95% dos compromissos assumidos. E em relação à Infopress, já cumprimos 95% dos compromissos, em que aumentamos de 60 para 72 mil em 2024 o contrato, a indemnização compensatória. Já temos o novo PCCS dos profissionais de Infopress, os novos estatutos e temos neste momento uma maior cobertura nacional da Agência Cabo-Verdiana de Notícias. A mesma coisa para a RTC, que garante Lourenço Lopes, vai ter ainda este ano o seu PCCS, mas também uma inevitável reestruturação a ser negociada com base num novo plano de negócios para a empresa, que desde 1997 recebia 48 mil contos e a partir do ano passado passou a ter anualmente 86 mil contos. Essa ausência de alteração positiva tem a ver com isso, porque nós fizemos um grande esforço em 2024, quando aumentamos de 48 mil para 86 mil. Mas teremos, a nível da RTC, que realizar um novo plano de cargos, carreiras e salários da RTC. A garantia que eu tenho é que, a qualquer momento, estará pronto o novo plano de cargos, carreiras e salários, do mesmo modo que vamos ter um novo plano de negócios que irá também dar pistas relativamente ao diagnóstico, ao estado da arte da RTC, como é que está a funcionar a RTC e quais são os desafios, as medidas que se mostrarem necessárias para a futura reestruturação da RTC. A reestruturação será algo que será negociado entre o Governo, o Conselho de Administração da RTC, mas sobretudo também os profissionais da rádio e televisão cabo-verdiana. Sublinha que a lei de 2017, que permite isenções fiscais na importação de equipamentos e incentivos a nível da televisão digital terrestre, combinados com o quadro orçamental para a comunicação social, traduz-se no reforço da liberdade de imprensa em Cabo Verde. Quanto ao setor privado, mantêm-se os incentivos já referidos, assim como as anteriores verbas atribuídas no ano passado, porém com o diferencial de que nas próximas semanas vai a Conselho de Ministros um decreto-lei que vai permitir um maior acesso dos privados à publicidade institucional. 13 horas 29 minutos e meio
No cenário internacional, a crescente cooperação económica e militar da Rússia com a China, a Coreia do Norte e também o Irão está ameaçando a Europa, o Indo-Pacífico e a América do Norte, disse o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, no que parecia ser uma mensagem para a próxima administração dos Estados Unidos da América. Enquanto o presidente eleito Donald Trump se prepara para tomar posse, o secretário-geral da NATO sublinhou a importância da unidade transatlântica e do apoio contínuo à Ucrânia na sua guerra com a Rússia. Donald Trump criticou a escala de ajuda ocidental à Ucrânia e disse que vai encerrar rapidamente o conflito na Ucrânia sem dizer como. A sua vitória nas eleições presidenciais nos Estados Unidos causou preocupação na Ucrânia e também noutros países europeus sobre o grau de compromisso futuro dos Estados Unidos em ajudar a Ucrânia. A Rússia está avançando num ritmo mais rápido desde 2022, apesar de ter sofrido grandes perdas, e a Ucrânia disse na passada semana que entrou em confronto com cerca de 11 mil soldados norte-coreanos destacados na região russa de Kursk. O chefe da Igreja Anglicana demite-se após escândalo de abusos sexuais. O chefe da Igreja da Inglaterra demitiu-se ontem depois de uma investigação ter concluído que não informou a polícia sobre os abusos físicos e sexuais cometidos em série por um voluntário em campos de férias, logo que teve conhecimento dos mesmos. A pressão sobre o arcebispo da Cantuária tem vindo a aumentar desde quinta-feira passada, quando a sua recusa em assumir a responsabilidade pela sua incapacidade de denunciar os abusos no Reino Unido e também no nosso continente, aqui em África, em 2013, provocou a ira sobre a falta de responsabilidade da Igreja inglesa. A notícia surge num contexto de abuso sexual histórico generalizado na Igreja da Inglaterra. Um relatório e um inquérito independente sobre abuso, um relatório do inquérito independente sobre o abuso sexual de crianças de 2022 concluiu que a diferença para com a autoridade dos padres, os tabus em torno da discussão da sexualidade e uma cultura que dava mais apoio aos alegados perpetradores do que às suas vítimas, ajudaram a fazer da Igreja da Inglaterra um lugar onde os abusadores se podiam esconder. A demissão do chefe da Igreja Anglicana vai repercutir-se em todo o mundo. O arcebispo da Cantuária é o chefe simbólico da comunhão anglicana, que tem mais de 85 milhões de membros em 165 países. 13 horas mais 31 minutos, fim de linha neste jornal. Tempo apenas para vermos como é que está o movimento aéreo marítimo no arquipélago. Para já, em termos de movimentação aérea, o movimento não é expressivo. Temos agora em movimento o aparelho da TAP que vai de São Vicente para Lisboa, com chegada prevista às 6 horas e 30 minutos na capital portuguesa. Daqui a pouco deve aterrar na Ilha da Boa Vista um aparelho da Neus, que vem de Roba e deve aterrar a 1 hora mais 58 minutos. E para a Ilha do Sal, um aparelho da TUI que vem de Londres, deve aterrar também na mesma hora, por volta de 1 hora e 58 minutos. De resto, não vejo aqui nenhum movimento a nível de voos internos, pelo que não há nenhuma outra informação relevante para partilhar com o amigo ouvinte, porque pela via marítima neste momento não temos nenhum ferry, temos apenas o Chiquinho BL navegar, está neste momento a meio da travessia de Santo Antão para São Vicente, deve dentro de 25 minutos o Chiquinho estar atracado ao cais em São Vicente. O Interilha está aqui no Porto da Praia, o Dom Tutu está em São Vicente, aí para a reparação da avaria. E o Crioula também está aqui no Porto da Praia. Não há também nenhuma outra informação relevante para partilhar com o amigo ouvinte. Falemos agora do movimento das marés, bem como o que nos diz as tabelas celulares em relação aos melhores momentos para a pesca, por além de outras informações. Por hoje, terça-feira, 13 de novembro, aliás, quarta-feira. O sol despontou às 6 horas 34 minutos e 41 segundos. O pôr do sol será às 18 horas 2 minutos e 3 segundos. A lua está na fase gibosa crescente, sairá pelo leste às 16 horas e 7 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 10 horas e 19 minutos. E a seguinte será às 22 horas e 35 minutos. A primeira pré-mar aconteceu às 3 horas e 58 minutos e a seguinte às 16 horas e 35 minutos. Os dados apontam que hoje é um dia regular para pescar, sendo o melhor momento do que resta do dia, das 21 horas e 32 minutos até às 23 horas e 32 minutos. Para amanhã, quinta-feira, a primeira baixa-mar acontece às 11 horas e 2 minutos e a seguinte será às 23 horas e 22 minutos. A primeira pré-mar amanhã vai acontecer às 4 horas e 47 minutos e a seguinte acontece às 17 horas e 19 minutos. Em relação à pesca, amanhã quinta-feira será um bom dia para pescar, sendo os melhores momentos das 9 horas e 55 minutos até às 11h55, ou então das 22 horas e 27 minutos até às 0 horas e 27 minutos. 3 horas mais 33 minutos, fim de linha neste jornal. Tempo apenas para a reposição dos títulos dos principais assuntos desenvolvidos.
Dissemos que o governo considera que a dengue está em fase descendente, anuncia reforço das ações para a eliminação dos focos de mosquitos para travar a doença no país. O ministro da Educação anuncia reforço do orçamento do próximo ano, em torno de 12% em relação a este ano. Na véspera do arranque da campanha eleitoral para as autárquicas do dia 1º de dezembro, o CID denuncia tratamento desigual de candidaturas em algumas estruturas em relação às candidaturas do partido do poder. A NATO está preocupada com o reforço das alianças entre a Rússia, a China, a Coreia do Norte e também Irão. Ficamos por aqui. A partir de amanhã, quinta-feira, dia do arranque da campanha eleitoral para as autárquicas de dezembro, o Júlio Vera Cruz Martins vai editar e apresentar este jornal. Estarei fora em cobertura no terreno das eleições autárquicas. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Boa tarde, Anatólio Lima. Até ao regresso. Então, a 13h34 fica concluído este jornal. Às 14 estará aqui o Cândido Fortes com os títulos. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. RCV.